John Pierpont Morgan, mais conhecido como JP Morgan, foi um dos mais influentes financistas e banqueiros dos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Ele nasceu em 1837 e faleceu em 1913. Morgan desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do sistema financeiro americano e nas incorporações de diversas empresas, especialmente ferrovias e empresas de energia, em conglomerados financeiros conhecidos como trusts. Ele também desempenhou um papel importante na reorganização e resgate do sistema bancário dos Estados Unidos durante as crises financeiras, como o Pânico de 1907. Através de sua influência no setor bancário e empresarial, o JP Morgan acumulou uma grande fortuna e exerceu um poder específico sobre a economia e a política dos Estados Unidos no início do século XX. É o maior banco dos Estados Unidos, ostentando também o maior poder financeiro. O JP Morgan Chase movimenta mais recursos em um único dia do que a maioria dos países gera durante um ano inteiro. Enquanto o banco enfrenta seu desafio mais iminente, um líder se ergue no horizonte. Acredito que Jamie Dimon é atualmente o destaque nesse campo. Ele é o resistente, o último a se manter de pé em um território perigoso. Em um ano desde o início da guerra, as forças militares dos Estados Unidos demonstraram uma invencibilidade notável, revertendo rapidamente o curso dos conflitos contra a Alemanha e Japão. Após um início complicado, a América está de volta à luta no norte da África, forçando os nazistas a recuarem. O desenvolvimento mais encorajador vem das regiões do Egito e norte da África, onde alguns nazistas, derrotados em seu primeiro confronto com as tropas americanas, renderam-se. Graças, em parte, ao financiamento de guerra facilitado pela Casa Morgan, as indústrias americanas, que antes eram rivais, agora trabalham de forma unificada. O que outras eram equipes adversárias, agora colaboram em prol de um objetivo comum. Alguém da época chegou a comparar isso à situação em que jogadores do New York Yankees tirassem uma pausa para auxiliar os Dodgers a vencer algumas partidas. Simultaneamente, a América avança secretamente com o desenvolvimento de uma arma revolucionária, conhecida como Projeto Manhattan, liderada pelo físico teórico Robert Oppenheimer. O país se apressa em criar a primeira bomba atômica do mundo, uma arma com o potencial de encerrar instantaneamente a guerra. Enquanto Oppenheimer enfrenta complexidades aparentemente insuperáveis desse desafio, um golpe duro atinge a indústria financeira americana. JP Morgan Jr., o titã de Wall Street, faleceu devido a um derrame. Embora Morgan tenha sido vilipendiado pelo presidente Roosevelt por sua suposta contribuição para o colapso do mercado de ações em 1929, ele finalmente ajudou a nação a fornecer o financiamento vital para o esforço de guerra. Agora, seu império bancário segue em frente sem sua liderança. Jack Morgan pode ter partido, mas o legado do complexo industrial militar americano, que desempenhou um papel fundamental em construir, está agora plenamente ativo. Em breve, testemunharemos milhares de bombardeiros, navios carregados com tanques e tropas marchando em direção à Europa para participar do que será a maior ofensiva militar da história, a invasão do dia D. Hoje, meus compatriotas americanos, peço a todos que se unam em oração. Deus Todo-Poderoso, nossos filhos, o orgulho de nossa nação, embarcaram em um esforço grandioso, uma luta para preservar nossa república, nossa religião e nossa civilização, enquanto libertamos uma humanidade sofrida. Após 406 dias, com o apoio da empresa DuPont, Robert Oppenheimer conseguiu obter uma quantidade suficiente de plutônio para construir uma bomba atômica. Em 16 de julho de 1945, o Projeto Manhattan alcançou o sucesso, à medida que as bombas liberavam o poder do Sol, destruindo Hiroshima e Nagasaki. E tirando a vida de quase 250.000 de pessoas, a Segunda Guerra Mundial finalmente chegou ao seu desfecho.
Após o término da Segunda Guerra Mundial, os países europeus se encontraram em desesperada necessidade de ajuda. Em Paris, os ministros das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, da União Soviética e da França se reuniram para discutir o plano do secretário Marshall para restaurar a estabilidade e a paz nas nações europeias. A introdução do Plano Marshall abriu novas oportunidades de crescimento no setor bancário americano. E o que os Estados Unidos poderiam fazer para ajudar? Que tal alocar mais de os 13 bilhões de dólares para auxiliar na sobrevivência do continente devastado? Ao investir nas economias europeias, os Estados Unidos desenvolvem para a criação de novos mercados para suas exportações. Muitos bancos colheram grandes lucros ao fornecer empréstimos, facilitar investimentos e promover relações comerciais. Essa cooperação econômica resultou em uma economia em expansão tanto para as nações europeias quanto para os Estados Unidos. No entanto, nem todos os bancos se beneficiaram desse renascimento econômico. Os recursos do Morgan Bank foram gravemente esgotados pela Segunda Guerra Mundial, e sem a liderança do JP Morgan Jr., o banco lutou para se manter competitivo. Antes da Lei Glass-Steagall, o JP Morgan & Company superou seus rivais como banco de investimento, mas como banco comercial, não conseguiu competir com bancos mais populares que atraíam depósitos de varejo. A instituição oscilou nacionalmente, com seu tamanho variando entre 20 e 30. Este foi o primeiro período em que o Morgan Bank não esteve sob a liderança de um membro da família Morgan. É importante lembrar que a empresa tinha uma marca poderosa devido ao nome Morgan. Enquanto isso, Harry Morgan assumiu a liderança do Morgan Stanley, um banco de investimento mais lucrativo. No entanto, o Morgan Bank, que era um banco comercial independente, agora estava sob a gestão de alguém chamado Henry Clay Alexander. Como presidente do Morgan Bank, Alexander enfrentou uma decisão solicitada, já que mais de um terço dos bancos de Nova York havia desaparecido. Eles se viram obrigados a unir forças para crescer em proporção aos seus clientes multinacionais. Dentro do Morgan, uma parcela específica dos colaboradores se mostrou generosa à fusão, uma vez que preferiam trabalhar em um banco pequeno e com um ambiente paternalista, que oferece vantagens consideráveis. Tinham o recebimento de que a fusão diminuísse com as despesas do banco. No entanto, chegou o momento em que uma decisão se tornou manifesta. O Morgan Bank e seus gestores sempre se destacaram com grande orgulho. Relutavam em se unir a outros bancos, considerando-se superiores. Agora, Alexander enfrentava o desafio de encontrar uma maneira de unir o Morgan Bank a outra instituição financeira e, assim, expandir rapidamente suas operações internacionais. Caso contrário, o Morgan Bank correria o risco de se tornar irrelevante. Por sorte, em um encontro casual, ele descobriu uma empresa que parecia ser a parceira ideal para a fusão: o Guaranty Trust, um dos maiores e mais antigos bancos dos Estados Unidos, especializado em financiamento global, facilitando o comércio e o investimento entre os Ipitinawa e outros países. No ano de 1959, o banco enfrentou graves desafios financeiros decorrentes de empréstimos e investimentos, principalmente nos mercados internacionais, que resultaram em perdas significativas. O Conselho de Administração responsabilizou o CEO do banco, J. Luthor Cleveland, pelo terrível fracasso e tentou destituí-lo, mas suas tentativas foram infrutíferas. No entanto, eles logo perceberam que a melhor maneira de salvar a empresa e afastar Cleveland era por meio da fusão com o Morgan Bank. A proposta de fusão entre o JP Morgan e a Guaranty Trust Company foi anunciada recentemente por G. Russell Clark, superintendente bancário estadual. O banco resultante da fusão passaria a ser conhecido como Morgan Guaranty Trust Company. Com a fusão, a House of Morgan recebeu um influxo repentino de mais de 4 bilhões de dólares em depósitos e uma quantidade inigualável de contas corporativas, totalizando 10 mil.
incluindo 97 das 100 maiores empresas dos Estados Unidos. Alexander assumiu o cargo de CEO da nova empresa resultante da fusão, que instantaneamente se tornou o quarto maior banco comercial do país. No entanto, para Alexander, conquistando novamente a liderança do Morgan Bank, ele deveria transformá-lo no maior banco comercial do país, o que exigiria explorar novos mercados. Assim, o Morgan Bank se tornou um pioneiro na criação do mercado de fundos federais, onde os bancos puderam emprestar e tomar emprestado dinheiro entre si para atender às reservas obrigatórias e gerenciar seus fluxos de caixas diárias. Esse movimento foi impulsionado pelo crescimento do mercado financeiro na década de 1960, marcado pela invenção de caixas eletrônicas, cartões de crédito e fusões, que trouxeram mudanças significativas para o setor bancário como um todo. Nesse período, a Morgan Guaranty manteve sua posição como um dos 3 maiores bancos comerciais do país, juntamente com o Bank of America e o Citibank. No entanto, nenhum deles estava preparado para o que estava por vir. Com a chegada da década de 1970, os Estados Unidos enfrentaram um dos seus piores desafios econômicos, à medida que os Estados Árabes, produtores de petróleo, usavam seu poder petrolífero como arma contra os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão. A crise do petróleo dos anos 70 começou em 1973, quando os membros da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo impuseram um embargo como resposta ao apoio ocidental a Israel durante a Guerra do Yom Kippur. Isso resultou em aumentos substanciais nos preços do petróleo, escassez severa, longas filas nos postos de gasolina e uma crise econômica em muitos países. Bom, você conheceu uma boa parte da história de um dos maiores banqueiros de todos os tempos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações.